Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula de hoje a gente vai ser um pouquinho diferente, né? Não vou apresentar nenhum conteúdo, mas vou passar para vocês o trabalho, né? Na verdade a primeira parte do trabalho, em que a gente vai modelar, né? Avaliar a modelagem e validar esse modelo comparado aí com o modelo de máquina CC do Simulink. A gente vai trabalhar um pouquinho na carga também. Enfim, né? Fixar os conceitos que a gente viu nessas aulas passadas. Como a aula é feita remotamente, a gente perde bastante qualidade dessa troca de experiência, na verdade, né? Eu não sei se vocês estão entendendo, não sei se está indo rápido, se está indo muito devagar, então a gente acaba perdendo um pouco aí nessa troca. Então, nessa aula de hoje eu vou passar o trabalho, a gente vai discutir alguns pontos desse trabalho, e aí na sexta-feira, depois que vocês tentarem fazer, a gente conversa mais um pouco sobre o trabalho e continua o conteúdo, né? E dependendo do que vocês me passarem, que vocês acharam o trabalho, se está difícil, se está fácil, se deu para entender, a gente vai trocar uma ideia, tentar trocar essa ideia de forma síncrona para a gente tirar esses ruídos, né? Mas de forma geral, eu vou passar primeiro eu vou ler o trabalho, né? E depois eu vou dar algumas dicas assim, do que eu gostaria, do que eu estava pensando quando eu planejei, né? Então nessa primeira questão, descrever o modelo em espaço de estados do sistema mostrado na figura 1, da máquina CC de excitação independente e da sua carga de forma equivalente. Então a gente tem aqui a máquina CC, ela é de excitação independente, então a gente tem uma atenção terminal aplicada na máquina, né? E vai ter aqui um campo também de excitação independente. Vai ter um eixo, a gente vai ter um sistema de engrenagem que vai transferir esse movimento para a carga, né? E essa carga tem uma inércia, tem alguns atritos aqui, tem um ângulo, a gente vai ter um atrito aqui também relacionado à engrenagem, vai ter a relação de transformação, vai ter o torque eletromecânico, a velocidade mecânica, o torque no eixo, como a gente viu durante as aulas. E a ideia aqui é modelar em espaço de estados esse sistema. Então a gente tem aquelas equações diferenciais que a gente viu, da máquina, da engrenagem, da carga, a gente vai passar tudo para o espaço de estados. Só que aqui a gente vai ter uma simplificação, algumas simplificações na verdade. Ao invés de ter um sistema que modele a parte mecânica da máquina e da carga, a gente vai juntar essas duas como se fosse um sistema só, para facilitar para vocês, reduzindo a ordem do sistema. Então, para fazer isso, a gente vai referir todos os dados do sistema mecânico para o lado da máquina CC. Então, a gente vai referir inércia, referir atrito, referir ângulo, referir torque. E aí, vai somar todos esses parâmetros, reduzindo a ordem do sistema. Mais um parênteses aqui, para fazer isso a gente tem que assumir que o eixo é rígido, né? Então a rigidez do eixo vai ser infinita e o atrito ali vai ser zero. Para simplificar mesmo, a gente vai construir esse sistema em espaço de estados. Para fazer isso, né, vocês vão usar os dados que eu deixei aqui lá no final. A gente vai ter os dados da máquina, são vários dados aqui, né? Então potência nominal, tensão nominal, a corrente nominal, torque, velocidade, tensão do campo, a corrente do campo, a resistência de armadura, né, a indutância de armadura. Enfim, tem bastante coisa aqui. São os dados da máquina CC, nessa parte aqui. Os dados da engrenagem e os dados da carga. Vocês vão usar esses dados aqui para construir o modelo em espaço de estados. E aí, para não deixar ruído nenhum, para ficar claro, né, eu preparei um texto aqui auxiliar para a gente poder ver, né? Então, vocês vão pegar as equações da máquina, e aí vamos fazer uma série de simplificações. Primeiro, a gente vai pegar toda aquela carga mecânica, colocar tudo como se fosse uma carga só, né, para reduzir o sistema. A partir do campo, a gente vai considerar constante. Então, a gente vai considerar que está alimentando com tensão constante. E aí vamos dar uma revisada nas equações da máquina, né? Então a gente tem uma equação elétrica para a máquina, né? A equação da armadura, que é essa equação número 1. Tem a equação de campo, que é a equação número 2. E as equações de acoplamento, né? Tensão em relação com a corrente, torque com a corrente e armadura,
e as constantes da máquina, as equações 5 e 6. E também na parte da máquina as equações mecânicas, né? O balanço de torque mecânico, que é a equação 7. Na parte mecânica, a gente vai ter essas duas equações aqui que relacionam os torques, né, e o balanço, balanço mecânico, né, equação diferencial. Repare que nessa equação aqui, né, os parâmetros da engrenagem já estão referidos para o lado da máquina. Então, nesse caso aqui, a gente está representando como se fosse um problema só, né? A gente não tem mais engrenagem, se tivesse um eixo acoplado no outro. E aí esse atrito viscoso é o atrito referido, esse torque é o torque referido, essa velocidade é a velocidade referida, tudo referido para o lado da máquina CC. No caso da máquina CC de alta velocidade. E aí para referir a gente usa as equações, né, que relacionam o raio ou o número de dentes da engrenagem, né, ou a relação de engrenagens, né. Então a gente vai pegar aquela velocidade da máquina, da carga, né, e vai transferir para, tirando a caixa de engrenagens, transferir para a máquina CC. Fazer a mesma coisa para o torque. Aqui, como a gente viu, a relação de transformação é ao quadrado, parecida ali com o transformador, né? Com os parâmetros do transformador, a gente faz isso para inércia e para atrito viscoso. Considerando aqui que a constante de mola do eixo é infinita, né? Ou seja, o eixo é rígido e o atrito ali é desprezível, ou seja, o atrito viscoso é zero, a gente pode somar os parâmetros de inércia e de atrito viscoso. Então formam o modelo espaço de estados. Vocês vão pegar esse modelo espaço de estados aqui, construir ele para mim no MATLAB. Então vou abrir o MATLAB aqui para vocês verem. A ideia é essa aqui, vocês vão pegar aqueles dados da tabela lá, colocar todos os parâmetros aqui no MATLAB, né, os parâmetros da máquina, com tensão nominal, reatância, indutância, inércia, os parâmetros das engrenagens, né, que são as relações, vocês vão colocar tudo aqui. Vão pegar os parâmetros de carga. Nesse caso aqui eles já estão referidos para o lado de máquina, né? Eu já coloquei eles referidos para o lado da máquina. Essa curva de carga eu vou falar depois. E aí vocês vão construir os pares de estados. Para construir os pares de estados a gente fez algumas considerações. Por exemplo, o torque aqui eu coloquei que era torque nominal. A corrente de campo é a corrente de campo nominal. A tensão aplicada é a tensão nominal. O KE, que é a constante elétrica, ele considera uma corrente nominal. O KT é igual ao KE. E os parâmetros aqui são somados, né, no nosso sistema equivalente. E a gente compõe as nossas matrizes de estado. Vocês vão construir essas matrizes de estado. Então a matriz A, né, que é essa matriz aqui, né, ela vai ser, o elemento 1,1 dela vai ser o menos RA sobre LA, o elemento 1,2 vai ser menos KE sobre LA, o elemento 2,1 mais KT sobre J equivalente, o elemento 2,2 menos B, né, que é o atrito equivalente sobre J equivalente, e aí vou compor também a matriz B. Essa matriz B, ela relaciona a entrada, né? A nossa entrada aqui no caso, no nosso sistema de espaço de estado, vai ser a tensão e o torque. E as nossas variáveis de estado vai ser a corrente e a velocidade. Então a gente vai ter essa matriz B. A matriz D, ela vai ser zero, né? Porque a matriz, no caso a gente quer como saída a corrente e a velocidade, então a matriz D ela é zero, a nossa entrada não influencia. E aqui a matriz C ela vai ser quadrada, né? Na primeira coluna a gente pega a corrente e depois aqui a gente pega a velocidade. Então vocês vão construir essa matriz de par de estados. Nesse caso, eu vou até rodar aqui com vocês para essa máquina que a gente passou. A gente vai ter esse espaço de estados aqui, né? Então se a gente calcular os autovalores desse sistema, a gente vê que ele tem autovalor complexo, né? Até uma coisa incomum.
de T em máquina. Geralmente os autovalores tem um real mais próximo do eixo, né? Real negativo, e um real negativo bem mais distante do eixo. Na verdade, ter um sistema desse até é difícil de ter. Então, se a gente calcular os autovalores dessa matriz A, a gente vai perceber que vai dar menos 24 mais ou menos 10,8. Se a gente calcular os polos desse sistema em espaço de estados, né, aqui eu estou usando aquela função SS, né, que é o espaço de estados, se a gente calcular os polos aqui também, a gente vai ver que dá os mesmos polos, ou seja, os polos da função de transferência aqui são os mesmos dos altos valores. Né? Se a gente usar aquela equação que tem no livro do Rashid, que a gente já colocou no nosso slide, né, que mostra quais são os polos da função de transferência, vou colocar aqui. Deixa eu ver se está aqui. São essa aqui. Se a gente usar essa equação para calcular os polos e zeros, né, a gente vai achar, eu coloquei aqui no MATLAB já calculei, a gente vai achar os mesmos valores para os polos. Né? Então, de várias formas aqui a gente calculou os polos. Então, essa é a primeira questão do trabalho. Quero que vocês desenvolvam o modelo, conforme a gente viu aqui, para o sistema em espaço de estados, certo? Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer outros vídeos, né? Espero que esse vídeo seja útil no estudo de vocês.